Doutor, como é que foi o depoimento do seu cliente, doutor? Boa tarde. Foi tranquilo, ele relatou a verdade, tudo aquilo que ele já sabia, aquilo que ele tinha dito na delegacia, ele voltou a dizer agora em juízo, na frente da juíza, do promotor, do assistente. Ele relatou tudo que ele sabia, tudo com tranquilidade, com calma, ele falou. Você pode dizer o que ele relatou? Ele relata o que ele já havia dito anteriormente, aquilo que ele viu, né? Como foram as agressões, quem foi que agrediu, as pessoas que ele viu agredindo, né? O Brits, o Igor King, o David William e o Eduardo, ele não sabe se agrediu, ele diz que não vê, ele vê a agressão ali, mas não sabe dizer o nome daquela pessoa, né? Ele não saberia falar quem é o que aquela pessoa fez exatamente. E ele falou sobre ameaças que ele recebeu? Ele falou sobre as ameaças, ele excluiu das agressões a Alana e a Cristiana, dizendo que elas estavam apavoradas com tudo que estava acontecendo, excluiu tudo isso, porque realmente ele diz, segundo as testemunhas, ele não viu elas agredindo ou participando da agressão nem nada. As ameaças, elas aconteceram até o momento em que ele fala na delegacia. 2, 3 dias depois dele falar na delegacia, as ameaças aconteceram via Facebook para a mãe dele. Amigos intermediaram essas ameaças e passaram para a mãe. E agora a juíza concedeu o prazo de 5 dias para que eu anexe tudo isso no processo. Qual é o contexto dessas ameaças? As ameaças eram dizendo que assim que ele pisasse em São José dos Pinhais, ele morreria. Era isso, é por isso que ele se mudou de cidade, é por isso que hoje ele vive em outro estado, mas vem para cá todas as vezes que for solicitado, ele estará aqui. Mas o teor era, assim que você pisar em São José, você vai morrer. Doutor, essas ameaças já existiam durante a época do inquérito. Por que não foram anexadas antes e só agora nesse momento? As ameaças, elas foram anexadas. O que você tem que perceber num momento como esse é se são pessoas querendo aparecer ou se elas são reais. Você tem que fazer esse filtro quando você se depara com uma situação como essa. Ameaças diversas chegaram até no meu telefone, mas você vê claramente que trote pessoas fazendo isso de mau gosto. Aquelas que nós julgamos serem reais, elas têm que passar por perícia e tudo mais. Quando se toma o conhecimento, se chega, existe um lapso entre a ameaça acontecer, a ameaça chegar até um amigo comunicar à mãe, e a gente tem que lembrar que a testemunha não tinha mais nenhum tipo de contato, rede social, telefone, então até que se tomasse conhecimento de tudo isso, leva tempo para que se fosse necessário. Sobre as entrevistas, É o que não se sabe. É o que não se sabe, ele não sabe, ninguém tem conhecimento de quem partiu. E a gente não pode nem excluir a possibilidade de ser uma brincadeira de mau gosto. Elas existem. A questão é que, como a testemunha recebe essa informação, não cabe a ela filtrar se aquilo é verdade ou mentira. Ela está se sentindo ameaçada. Então, é natural que você tenha que fazer esse filtro. Ele deixou muito claro que ele ouviu os gritos de socorro partido da Cristiana. Ele deixa muito claro, eu ouvi os gritos de socorro da Cristiana. O que ele interpreta, porque ele não viu como estava a cena no quarto no momento do grito de socorro. Ele não vê isso, ele só ouve. Então ele eu deduzo que seja para... Ela dizia, socorro, socorro, porque senão vai acontecer uma tragédia. Ele relata isso com segurança. Mas seria socorro, pedido de socorro para quê? Porque para salvá-la de uma possível tentativa ou seria por conta já do espancamento? Como ela fala de uma tragédia e ele entra e se depara com um espancamento, deduz-se que seja por conta de proteção do próprio Daniel. Entendi. Então o pedido de socorro seria por conta do espancamento do Daniel, não por conta do... Isso é o que se deduz. Doutor, sobre as ameaças que o seu cliente sofreu no decorrer do processo das investigações. No decorrer do processo, nenhuma ameaça. No decorrer das investigações, assim que ele sofreu, que ele dá o depoimento dele em fase policial, elas acontecem e a imprensa tem conhecimento de tudo isso, teve acesso aos autos e tudo mais. Como foi o depoimento dele agora à tarde? Foi dentro daquilo que se pode imaginar como tranquilo. Assim foi. É evidente que, por vezes, tentam fazer a pessoa cair em contradição, tentaram fazer isso, alguns advogados, por óbvio, mas a juíza, de forma muito franca, de forma muito clara, muito honesta, o promotor, o assistente de acusação, no começo houve um entrevero entre eles e tudo mais, com o doutor Daledoni, mas tudo transcorreu dentro daquilo que se imagina como normal dentro de uma audiência. Como é que foi isso, doutor? Explica pra gente essa discussão. O que se buscava ali, o que se procurava saber era se as perguntas do assistente de acusação eram repetitivas ou não. E aí o Daledoni e o assistente de acusação começaram uma discussão, um pedindo para o outro abaixar o tom de voz, coisas dessa natureza. E tentativas que você vê claramente quando tentam incriminar, perguntando se a testemunha é usuário de drogas, o que não condiz com o fato, mas você vê claramente tentando tirar a credibilidade dela. Isso é triste, no mínimo.
Paula, ele é tido como uma das testemunhas-chave, sempre foi tido como uma das testemunhas-chaves aí do caso. O senhor acredita que o que ele revelou pode ajudar a elucidar? É o que ele fala que elucida o caso, e é depois daquilo que ele fala que a polícia começa a tomar como linha de investigação. Chega-se às outras testemunhas, chega-se aos outros nomes, exatamente a partir daquilo que ele fala. Ele é o primeiro a falar e por isso foi o primeiro a ser ouvido hoje. Ele foi embora da casa assim que o Daniel foi colocado no porta-mala, foi isso, né? Assim que o Daniel ele não vê o momento em que o Daniel é colocado no porta-mala porque ele está de costas. Segundo os relatos dele, quando o Edson Blitz passa com a faca e a Stephanie diz: meu Deus, ele pegou uma faca. Naquele momento ele fica ele abraça, espera todo mundo sair, chama um Uber e vão embora logo em seguida. Ele não viu quem pegou a faca. Ele, Lucas, não diz, fulano pegou a faca. Ele vê o Brits passar pelas costas dele e a Stephanie dizer: meu Deus, ele pegou uma faca. Por óbvio, só pode ser o Brits. Ele era amigo da família, doutor Sato? Ele conhecia a Alana, ele tinha, não era como ele disse hoje, não era amigo íntimo nem nada dessa natureza, mas se conheciam, né? Então tinham um vínculo de amizade, não muito íntimo, mas tinham.